finalmente foi revelado que a gente já sabia. A Agnes é de fato a Agatha Harkness. O que a gente não sabia era se ela era uma vilã ou se ela era uma mentora, se ela seria aliada à Wanda. E aqui ficou bem claro que ela é uma vilã e o objetivo dela era pegar as crianças da Wanda, algo que aconteceu aí nas HQs e que desencadeou os maiores surtos da Wanda. Agora, será que ela tá agindo sozinha mesmo? Porque aquele livro ali, se for o Darkhold, abre espaço para um tanto de seres malignos que aparecem no universo da Marvel, principalmente nos quadrinhos. Então vamos falar sobre isso tudo, vem comigo e fica até o final desse vídeo. Fala nerd, eu sou o Gustavo Brunes trazendo mais um vídeo pra você. E o episódio 7 de WandaVision trouxe grandes revelações aí pra gente. A principal delas, com certeza, é de que a Agnes de fato é a Agatha Harkness. E isso abre muitas possibilidades pra gente, principalmente porque ela foi apresentada aqui como uma vilã. Então vamos começar a falar do episódio sem mais enrolação, praticamente cena por cena, igual a gente sempre faz aqui. O episódio já começa retratando bem como a Wanda tá se sentindo ali. Esse episódio inteiro, todas as cenas que a Wanda tá aparecendo, estão querendo demonstrar que ela basicamente tá em depressão. É basicamente isso. E o comercial até confirma isso. A gente vê que a Wanda acorda, mas ela não quer levantar, ela quer ficar na cama, ela não tem mais vontade de fazer nada. E a gente tem aquele corte pra cena dela dando a entrevista ali como se fosse documentário, que faz referência ali a Modern Family, faz também a The Office também, tem a ceninha ali, quando ela meio que fica olhando pra câmera, assim, meio que mostra o incômodo, e a câmera vai lá na cara dela, assim, é bem The Office isso mesmo. E a Wanda fala que todo mundo já passou pelo que ela tá passando ali, deixar a raiva tomar conta dela, de que ela fez a barreira crescer intencionalmente pra conseguir manter aquilo tudo acontecendo. Então tá muito claro que a Wanda basicamente tá deprimida ali. E a gente vê que a Wanda não tá conseguindo mais manter o lugar, a realidade funcionando completamente perfeita, igual tava funcionando antes. Ela tá muito próxima do colapso mental, da exaustão, e ela tá demonstrando isso. E a gente tem a confirmação quando o Billy e o Tommy chegam lá no quarto falando que o controle deles lá tava falhando, tava mudando, né? Eles estavam jogando, aí o controle voltou 2 eras e depois virou cartas de Uno. E a Wanda também, ela tá usando a fantasia ainda da era passada enquanto ela tá na cama. Então ela meio que nem se importa mais, sabe, em manter aquilo tudo perfeito. Ela só quer manter aquilo ali pra ela continuar vivendo a fantasia dela, mas ela já aceitou que aquilo não é real, mas ela não quer sair dali mais. Tanto é que ela não liga mais que aquilo ali não é real, ela só quer ficar ali para não encarar a realidade. E quando o Billy e o Tommy perguntam sobre o Visão, ela fala que ela não pode obrigar o Visão a ficar ali. Se ele quer fazer o que as outras coisas que ele quiser fazer, tentar sair da barreira, deixa ele lá. Então ela já tá no processo de aceitar isso tudo. E até no momento que ela tá dando a entrevista também ali pro documentário, na cara dela, a câmera, ela fala que ela vai fazer uma punição pra ela pelo comportamento que ela teve na outra noite, que agora ela quer ficar sozinha, sem mais ninguém ali perto dela. Ela vai fazer uma quarentena como punição. Ou seja, a gente tá vendo que ela tem consciência do que ela tá fazendo está errado, por isso que ela tá se auto-punindo, só que ela não consegue deixar aquela realidade toda de lado. Outra coisa que o Billy e o Tommy perguntam pra Wanda é onde tá o Pietro, o tio deles, e ela fala que ela não sabe onde ele tá e de que ele não é o tio deles e nem o irmão dela. E novamente a gente tem um indício de que a Wanda tá deprimida, porque ela responde pro Billy e pro Tommy de que ela não vê mais sentido nas coisas, de que a vida não tem sentido, que ela não tem resposta pra nada. E até nesse momento, pelo menos em inglês, eu não sei se na dublagem eles colocaram isso, mas em inglês as palavras que ela usa pra falar que ela não sabe de nada pro Billy e pro Tommy são as mesmas palavras que o Tony Stark usa pra falar com o Capitão lá em Ultimato, falando que ele não sabe de nada sobre onde o Thanos tá. Quando a Wanda sai da cama e desce finalmente as escadas, ela vê ali que o leite tá falhando, mas ela tenta ignorar isso, fingir que ela não se importa realmente mais se tá falhando, se tá funcionando direito ou não. E a gente tem o corte pra introdução. E basicamente o que fica nítido ali na introdução é de que tudo é a Wanda. A introdução quer falar que tudo quem tá fazendo ali é a Wanda. Tudo é a Wanda que fez, o que no final lá do episódio a gente descobre que não é tão bem assim. Depois da intro a gente vê um pouquinho ali da Sword, né? A gente vê que o Hayward, ele conseguiu ali construir uma outra base provisória agora fora da onde a bolha parou, e de que ele vai lançar um ataque, alguma coisa. A Mônica chega a mencionar de que ele vai bombardear a bolha, de que ele vai
acabar com aquilo ali de qualquer jeito agora, mas a gente só viu um pedacinho no episódio inteiro da Sword, praticamente nada, né? Depois a gente vê a Darcy e o Visão ali, e a gente vê que a Darcy virou uma das integrantes ali do circo também. O Visão tira ela do transe e aí ela vai explicando pra ele tudo o que aconteceu, né? Já que ele não tem as memórias, ela explica pra ele o que aconteceu lá em Guerra Infinita, o que aconteceu com ela, que a Wanda teve que matar ele porque ele pediu pra ela matar ele pro Thanos não conseguir pegar a joia, mas de que ela matou ele e depois o Thanos reviveu e ela teve que ver ele novamente morrer e tal. E o Visão finalmente entendeu o trauma que a Wanda sofreu e até ele chega a mencionar de que tem apenas semanas de que isso aconteceu, então o trauma é grande e é muito recente ainda. Mas a gente vê que apesar da Wanda falar que ela não liga se o Visão quer fazer o que ele quiser fazer e ficar fora de casa que tá tudo bem, a gente vê que não é bem assim, porque a Wanda tá impedindo o Visão de chegar ali na casa, ou talvez não seja a Wanda, pode ter sido a própria Agatha Harkness, já que ela manipulou tudo a todo momento, né? A gente não sabe então quem tava tentando impedir o Visão de chegar, se era a Agatha ou se era a Wanda. Mas basicamente o Visão tem esses momentos que ele fica dando entrevista, mais ou menos igual a Wanda também, só que o do Visão parece muito mesmo The Office e tal, a câmera fica indo perto dele, ele fica questionando ali as pessoas que estão em volta dele, no final ele questiona por que ele tá fazendo aquilo ali, dando aquela entrevista ali para aquele documentário, e basicamente sai do carro voando pra Wanda. Sinceramente, eu não gostei muito dessa parte do Visão com a Darcy ali, achei meio enrolação, sabe? O Visão ficar ali o episódio inteiro ali junto com a Darcy, ele podia ter só saído dali e ido lá encontrar a Wanda logo, sabe? Mas meio que o episódio manteve ele ali o momento inteiro pra ele conseguir entender o passado, o que estava acontecendo, por que a Wanda estava agindo assim, qual era a motivação dela e quem ele mesmo é. E também para o episódio ter a grande revelação lá no final. Mas pelo menos serviu pro Visão entender quem ele era antes dele entrar na bolha, já que ele não se lembrava. Então pelo menos teve um propósito ali, teve uma evolução ali no personagem, mas eu não gostei muito ali do Visão e da Darcy juntos não, achei meio enrolação. Podiam ter resolvido isso bem mais rápido, sinceramente. E quando a gente volta pra Wanda, a gente vê que a Agnes tá chegando e a Wanda simplesmente só abre a porta com o poder, e ela até chega a mencionar de que ela levantaria pra cumprimentar a Agnes, só que ela não tá com vontade. E a Agnes percebe que a Wanda não tá bem e ela pega as crianças e leva pra casa dela. E a Agnes sempre aparece nos momentos que a Wanda precisa, né? Sempre quando a Wanda tá com algum problema ou tem alguma coisa que ela quer, a Agatha Harkness, né? Agora a gente já sabe, agora já pode chamar oficialmente. Ela aparece e resolve o problema dela. E a gente vê depois que a Wanda fica do jeito que ela quer ficar, sozinha em casa. Naquela cena de documentário, novamente, que ela tá olhando pra câmera, ela fica falando várias vezes seguidas de que ela tá bem. E ela fica falando como se ela estivesse reafirmando pra ela mesma, sabe? Ou seja, ela sabe que ela não tá bem. E a gente vê que as coisas ali da casa começam a falhar tudo, né? Começa a falhar a parede, começa a falhar a TV, começa a falhar a mesa, a escada. Tudo começa a falhar e a Wanda simplesmente só olha para aquilo, acha aquilo estranho, lógico, mas ela só volta tudo para o que era antes. Então ela realmente não liga mais, ela sabe que não é real, mas ela quer ficar ali mesmo assim. Quando a gente vê o Jimmy Woo e a Monica Rambeau pela primeira vez no episódio, que eles estão indo pro encontro com a pessoa que a Mônica conhece que vai ajudar eles, o Jimmy Woo chega a falar de que a Darcy conseguiu lá pegar os dados lá do Hayward. E a gente vê que tem um projeto chamado Catarata, e esse projeto era para reativar o Visão, reconstruir o Visão, e provavelmente deve ser para utilizar o Visão como uma arma do governo, porque a gente sabe que no mundo agora não tem mais Vingadores, não tem mais herói, tanto é que o Nick Fury teve que ir atrás lá do Homem-Aranha no Longe de Casa, porque não tinha ninguém, só tinha o Homem-Aranha ali de conhecido. Então eles estão seguindo a mesma linha que a S.H.I.E.L.D. seguiu lá no Capitão América Soldado Invernal, de que a S.H.I.E.L.D. queria realmente ter mais armamentos para proteger a Terra, e o Capitão América achava que isso não era certo e tal. Então basicamente eles estão seguindo a mesma filosofia, não tem ninguém agora para proteger o planeta, eles estão recriando Visão muito provavelmente para ser uma arma do governo. E quando eles finalmente encontram ali a pessoa que a Monica Rambeau conhecia, a gente vê que eu pelo menos não conheço essa personagem. Se você lembra
se essa personagem já apareceu antes alguma vez, deixa aí nos comentários, porque eu não lembro de quem é ela. Pra mim, ela é só uma personagem aleatória que foi introduzida agora como uma antiga amiga da Monica Rambeau. E a gente vê que ela dá pra Monica Rambeau um carro lunar, então a Sword realmente está envolvida aí com essa coisa espacial. A gente viu no 4º episódio também, falando que eles estão realmente construindo foguetes, essas coisas, então pode ter alguma ligação aí entre a Sword e o Quarteto Fantástico mais pro futuro, vamos ver. Basicamente o plano deles era forçar a barreira, entrar na força, atravessando a barreira mesmo, mas ela não consegue porque a barreira tá lá vermelha, né, do jeito que a Wanda fez pra ficar mais forte ainda, pra nada atravessar. E a Monica Rambeau, vendo que ela não vai conseguir com o carro lunar, ela sai do carro e aí ela tenta entrar a pé mesmo, atravessando a barreira, igual ela foi engolida da outra vez. E a cena, o visual é maneiríssimo, bem legal. A cena fica passando meio que flashbacks ali na cabeça da Monica Rambeau, do passado dela, com a mãe dela, também mencionado a avó dela. Então ela realmente teve uma cena bem maneira ali, o visual maneiríssimo, e ela consegue finalmente passar aí a barreira. E a gente vê que agora sim ela tem os poderes. A gente já sabia, Darcy tinha falado que as células dela estavam se alterando e agora ela finalmente ganhou os poderes entrando na bolha novamente. A gente vê que o olho dela mudou e ela já sai pra procurar a Wanda e ela já tá com o uniforme igual ela tem nas HQs quando ela vira heroína também, o preto com branco, maneiríssimo isso também. Quando a gente volta pra Wanda, a Wanda tá novamente naquelas cenas de documentário falando o que ela tá sentindo basicamente, e ela fala que ela não entende por que aquilo tudo tá acontecendo, por que tudo tá falhando. E aí o cara que tá gravando ali, o cinegrafista, fala que talvez ela merece tudo isso que tá acontecendo. E ela fala, não, você não deveria ter falado isso aqui. Pelo menos no meu entendimento, tudo tá desmoronando porque a Wanda tá muito próxima do colapso mental. Ela não tá aguentando mais, ela tá exausta mentalmente. E ela tá aceitando gradualmente de que aquilo não é real, de que aquilo é fake. Nesse episódio mesmo, ela não demonstra mais aquela coisa de querer manter tudo perfeitinho. Tá tudo errado e ela meio que não liga tanto, ela só quer ficar ali. Então é o processo que ela terminou nesse episódio. E o comercial, acho que é o comercial mais direto que a gente teve até agora. Ele se refere à Wanda explicitamente falando que o remédio Nexus é um remédio antidepressivo que você toma se você quiser confrontar a verdade e ficar mais depressivo ainda. No final ainda tem, o mundo não gira em torno de você, ou será que gira? Na verdade, pra Wanda, gira, porque ela pode basicamente alterar toda a realidade, mas a gente vê claramente o comercial, acho que não tem nenhum significado, provavelmente deve ter algum easter egg ou outro ali, mas eu não consegui achar um claro. Nexus é um nome de que é chamado ali uma coisa do multiverso ali nos quadrinhos, é basicamente a representação do multiverso, como se fosse um local que você consegue ter acesso a todas as dimensões. Então o símbolo mais forte da palavra Nexus é basicamente multiverso, que a gente já sabe que WandaVision, Homem-Aranha 3, Doutor Estranho, Multiverso da Loucura é o tema aí que vai dominar esses filmes. E a propaganda tá se referindo a Wanda, o momento que ela tá passando. Só que o remédio, no caso ali, ele vai te mostrar a realidade e não te trazer um conforto, né? E a Wanda depois ali, quando a cena volta pra ela tá tomando o remédio. Não dá pra ver o nome do remédio, mas ela tá tomando um remédio que a embalagem ali é bem parecida ali, branco com vermelho, igual apareceu no comercial. Então é como se ela estivesse tomando o remédio, sabe? Então ela vai aceitar a realidade a partir de agora, ela vai ser confrontada com a realidade. E aí a gente vai pra casa da Agatha Harkness, em que a gente vê ali o Billy e o Tommy lá com ela, e o Wiccan tá alimentando basicamente o coelho, que é chamado de Sr. Scratch. Sr. Scratch é, em inglês, um apelido também para demônio que pode fazer menção a Mephisto, né? Todo episódio parece ter menção ao Mephisto. Acho que eles estão... ou o Mephisto vai ser realmente vilão, ou eles estão fazendo só de sacanagem para enganar a gente. E o Wiccan fala que ele gosta do coelho porque o coelho é quieto. Ele tinha reclamado com a Wanda lá no início de que tinha muito barulho na cabeça dele. Provavelmente os poderes dele estão se desenvolvendo e ele não tem ainda o controle completo deles. Ele também fala pra Agatha de que ele gosta dela porque ela também é quieta igual o coelho. Ou seja, já foi um indício ali do episódio de que tinha alguma coisa diferente com a Agatha Harkness ali. E a gente vê também a Agatha Harkness numa ceninha dessa como se fosse um documentário. E ela fala que o Ralph
tenta falar pra ela de que ela tá passando pano, mas que é difícil dizer pra crianças de 10 anos que a mãe deles enlouqueceu. Ou seja, de novo Ralph sendo mencionado, mas a gente não vê quem é ele, não sabe quem é ele, mas todo episódio é isso. Se a Agatha aparecer, tem menção ao Ralph e a gente não sabe quem ele é. Mas ele sabe das crianças, porque se a Agatha falou que ele fala pra ela de que ela tenta passar pano pra Wanda, então ele sabe que as crianças existem, e pra quem acredita na teoria do Mephisto, é mais um ponto aí, mais uma possível evidência. Logo depois que a Wanda tomou o Nexus, a realidade já vem confrontar a Wanda, então o remédio realmente funcionou, porque a Monica Rambeau já chega entrando dentro da casa da Wanda e ela tenta falar com a Wanda de que elas têm sensações parecidas, né, que elas estão passando pelo mesmo momento. A Monica Rambeau fala que ela perdeu a mãe dela ali há 3 semanas também, de que ela sabe a dor que a Wanda tá sentindo, de que é a mesma dor que elas sentem, mas a Wanda já fica irritadaça com a Monica Rambeau, já chega saindo da casa, arremessando, pegando a Monica Rambeau no alto lá, igual ela pegou o Thanos, quase amassando a Monica Rambeau. Depois ela joga a Monica Rambeau no chão, ela fala que tudo que a Monica Rambeau falou pra ela até agora é tudo uma mentira e que ela só tá tentando enganar ela e destruir tudo aquilo que a Wanda fez. A gente vê que no momento que a Wanda joga ela no chão de novo, a gente vê que a Monica Rambeau consegue ainda ficar ali resistente nela. A gente vê o olho dela brilhando, a gente vê que ela tem realmente os poderes agora. A gente não vê ela utilizando ainda esses poderes, mas agora é 100% confirmado. Ela tem os poderes, quase que a gente vê ela utilizando, quase que a gente viu o confronto entre as duas, se não fosse ali a Agatha Harkness vendo o que estava acontecendo, interrompendo tudo. Detalhe, a Dory também apareceu só vendo ali o que estava acontecendo e mais nada, ela estava sumida e apareceu agora durante 1 segundo no episódio. E a Agatha Harkness não deixa a confusão acontecer e pega e fala para Monica Rambeau que ela já está tempo demais ali e tira a Wanda dali. E em um momento interessante também entre o diálogo ali da Wanda com a Monica Rambeau é de que a Monica Rambeau fala que o Hayward tá tentando vilanizar a Wanda e que a Wanda responde falando que talvez ela já seja realmente a vilã. O que será que vai acontecer? Nos quadrinhos não acontece exatamente, porque a Wanda não é uma vilã realmente, mas a instabilidade mental dela e a grandiosidade dos poderes dela geram consequências para todo mundo que tá em volta dela. Então ela não é uma vilã, mas pode se tornar uma antagonista. E quando a Wanda vai pra casa da Agatha Harkness, a gente já chega e a gente já vê que a casa da Agatha Harkness é bem estranha mesmo. É um lugar que parece meio sombrio, meio macabro. E quando a Wanda olha pra TV e tem lá uns personagens falando pula, pula, ela lembra dos filhos, ela olha pro coelho, o coelho que é chamado de Senhor Scratch, que é uma referência a demônio em inglês também. E aí ela olha também uma mosca na cortina, e aí ela lembra dos gêmeos e pergunta, cadê eles? E a Agatha Harkness fala que eles devem estar no porão brincando. E aí que eu acho que tem as melhores coisas da série, esses momentos que a série consegue sair do cômico, do sitcom, para uma coisa muito dark, uma coisa sombria, às vezes até com um toque de terror, igual a gente teve nessa cena, que a gente tem todo aquele ambiente da casa da Agatha Harkness ser muito estranho, e no momento que a Wanda vai lá no porão ver as crianças, a série vira quase que uma coisa meio de terror, assim, sabe? Dá aquele suspense, a gente vê a série ficando mais sombria. Isso é maneiro demais. E no momento que a Wanda chega ali no porão, a gente vê aquele lugar cheio de raízes, e as raízes têm até uns detalhes roxos na raiz, que é a cor do poder da Agatha Harkness. A gente tem também vários símbolos ali, tem 2 símbolos que aparecem em uma hora focado na tela, que sinceramente eu não sei o que significam. Se você sabe, deixa aí nos comentários. São 2 símbolos como se fossem placas de identificação douradas ali, mas sinceramente eu não sei o que é. Mas a gente vê também que tem várias decorações ali, tem vários ossos, animais mortos ali, só os ossos deles, coisas bizarras mesmo que remetem à bruxaria. E aí a gente tem talvez o grande indício aí do que tá acontecendo na série, porque a Wanda olha o livro ele é envolto não de magia roxa, mas de magia vermelha meio alaranjada, o que remete talvez a não ser um poder da Agatha Harkness, já que o poder dela é roxo, e é um poder de alguém mais. E esse livro, lógico, a gente não tem a certeza absoluta do que é, mas se eu fosse chutar, eu chutaria o Darkhold, que é o livro
que já apareceu também na série do Agentes da S.H.I.E.L.D., só que lá ele aparece com uma nova capa, a capa que tá literalmente escrito Darkhold. Aqui a gente tem um símbolo que eu não reconheci, tentei procurar. O símbolo do Darkhold é como se fosse um número 6, assim, mais ou menos, só na capa. Então, não é exatamente o mesmo símbolo do Darkhold nas HQs, mas aqui eles podem estar adaptando, já que a Marvel gosta de mudar as coisas bastante também. E pode ser o Darkhold mesmo. E o Darkhold, quem criou ele foi o Cyton, que é um dos seres mais antigos da Terra, e ele já estava aqui na Terra muito antes de tudo acontecer, milhões de anos atrás, até ele se tornar realmente um demônio e escrever todos esses livros de feitiços que tem basicamente todo o conhecimento de feitiçaria negra do mundo ali conhecido. E o Cyton é um vilão que já teve sim uma relação muito próxima com a Wanda. Tem um momento ali nas HQs nos anos 90 que o Cyton quase que possui a Wanda mesmo, sabe? A Wanda faz coisas muito ruins, foi mais próximo que a Wanda chegou de ser uma vilã mesmo, no momento que ela estava sob influência do Cyton. Mas também, pela cor que aparece ali, a gente também não pode descartar ele, né, o Mephisto, que toda hora, todo episódio, todo mundo fica falando que é o Mephisto, o vilão da série, todo mundo fica vendo referência em todo lugar sobre o Mephisto. A gente não pode descartar ele porque esse livro, Darkhold, o Cyton criou, mas ele ficou ali vagando pela mão de todo mundo. O Cyton criou e deixou aqui na Terra para quem quisesse pegar ele, pegasse e obtesse o conhecimento, e para sempre também o Cyton ter uma forma da magia negra dele se manifestar, para ele ter realmente sempre uma porta de entrada para a Terra, se ele quisesse. Então esse livro passou pela mão de todo mundo, já passou pela mão do Mephisto, o Mephisto já utilizou bastante ele também, já passou pela mão de todo mundo. Lógico que isso aqui sobre o livro é apenas teoria, né? Pode ser o Darkhold, o que eu acho que é o mais próximo de ser, mas pode ser só um daqueles livros genéricos lá que a gente tem, por exemplo, no filme do Doutor Estranho, que tem os livros proibidos, os livros que mexem com magia negra, inclusive a Anciã usa um desses livros, então pode ser um desses livros que a Agatha Harkness roubou de lá e agora ela tá utilizando. Isso pode até fazer conexão com o Doutor Estranho. E aí a Agatha Harkness finalmente se revela pra Wanda, falando que ela realmente é a Agatha Harkness. Ela faz aquele flashback ali pra Wanda ver que tudo que ela fez ali a todo momento era ela manipulando a Wanda em todos os episódios, o tempo inteiro. Inclusive o Mercúrio, era ela quem tava manipulando também. Agora, a gente não sabe se esse Mercúrio, ela pegou de uma outra linha temporal e botou ele aqui e tá manipulando ele, ou se ele é simplesmente uma referência pra gente mesmo. O fato dele ser o Mercúrio do Evan Peters não quer dizer absolutamente nada, talvez seja só uma referência pra gente fã, e seja só a Agatha Harkness enganando a Wanda daquela forma, e vai ser só isso mesmo. Pode ser, eu acho que provavelmente é isso. Quando tem aqueles flashbacks que tá passando ali, mostrando a Agatha fazendo tudo, manipulando a Wanda, a música que tá tocando menciona o tempo inteiro de que a Agatha é do mal e de que ela fez aquilo tudo sozinha. A música o tempo todo fala que ela fez aquilo tudo sozinha, o que é bem estranho, porque ou pode ser apenas realmente eles reforçando isso, falando que ela fez tudo aquilo sozinha e botando aquela música ali e tal para se encaixar no estilo de sitcom e tal, ou pode ser a série tentando enganar a gente e ela não fez tudo aquilo sozinha e tem alguém junto com ela ali, o que eu falei, pode ser qualquer demônio basicamente. Se aquele livro for o Darkhold, então pode ser qualquer ser maligno da Marvel, pode ser Mephisto, pode ser Pesadelo, pode ser Cyton, pode ser qualquer um, mas como a cor ali no livro tava meio vermelha, alaranjada, então acho que deve ficar entre o Cyton e o Mephisto ali. E pelo menos pra mim ficou claro isso. Parece que o objetivo final da Agatha Harkness ali era pegar as crianças da Wanda, igual acontece nas HQs. O que faz a Wanda surtar de vez nas HQs é quando o Mephisto pega as crianças de volta e as crianças simplesmente desaparecem. E aí a Agatha Harkness apaga a memória da Wanda, a Wanda fica um pouco ali, um momento, sem se lembrar dos filhos dela, ela fica meio que de boa, até que ela volta a se lembrar, e aí ela surta de vez. Então, será que pode acontecer algo parecido com isso aqui? Assim, os filhos com certeza vão ser o motivo pelo qual a Wanda vai surtar. Isso aí eles parece que vão adaptar realmente igual é nas HQs. Os filhos são tomados da Wanda e é isso aí que vai fazer a Wanda ficar maluca. Agora, nos quadrinhos é o Mephisto.
e a Agatha apaga a memória da Wanda. Será que aqui pode ser talvez só a Agatha Harkness ali sozinha para algum objetivo maior? O motivo pelo qual ela tá fazendo isso a gente não sabe, mas esse é o objetivo, pegar as crianças. Ou pode ser igual aquela teoria que eu já falei aqui no canal, que eu fiz no vídeo só focado na Agatha Harkness, de que ela morreu lá no julgamento das bruxas de Salem, que é um flashback que a gente vai ver ainda aqui, de que a data de casamento dela com Ralph é o mesmo dia em que ela morreu lá no julgamento das bruxas de Salem, que ela poderia ter feito um acordo com o Mephisto, ou se casado com o Mephisto, e aí eles conseguiriam unir aí o Mephisto, a Agatha, os dois trabalhando juntos para pegar as crianças da Wanda, e ela poderia tentar apagar a memória da Wanda, igual aconteceu nas HQs também. Então, pode ser mais ou menos isso. Então assim, o episódio 8 e o 9 prometem agora, porque o final desse aqui é a quebra completa do sitcom, desse mundo de fantasia da Wanda. A Wanda já não estava conseguindo mais manter ali, e agora ainda com essa revelação de que os filhos dela foram tomados, sumiram, igual nas HQs, e de que a Agatha Harkness é uma vilã. Então agora acho que o sitcom deve acabar. Então agora, realmente agora acho que a gente entra no final, e agora a gente realmente vai pro confronto talvez entre as duas ali, e a Wanda tentando entender o que aconteceu com os filhos dela, e provavelmente mais revelações se tiver alguém aliado com a Agatha Harkness. E esperem também por ver o passado da Agatha Harkness. Como eu já disse, lá em 2019 vazaram imagens que mostravam aí o julgamento das bruxas de Salem e a Agatha Harkness sendo aí queimada, né, viva. Então vamos ver o que vai acontecer e qual a revelação sobre o passado da Agatha Harkness que a gente vai ter pra gente entender melhor o passado da personagem e a motivação pelo qual ela quer os filhos da Wanda, né? Mas, olha, eu gostei bastante desse episódio também. Eu acho ainda que o quinto episódio é o melhor, mas eu acho que esse episódio tá bem próximo ali do sexto, que é o segundo que eu mais gostei também. Só não gostei dessa parte ali do Visão e da Darcy, mas do resto do episódio gostei bastante mesmo. E agora o episódio 8 e o 9 prometem demais. Agora realmente a série chegou no seu final. E se você não sabe sobre o que eu tô falando sobre a Agatha Harkness aqui, sobre a história dela nas HQs, sobre o flashback que vai acontecer muito provavelmente no próximo episódio dela sendo queimada nas bruxas de Salem, eu vou deixar o vídeo aparecendo aqui agora no card e na tela final para você assistir. Vai lá que você vai entender isso tudo sobre a Agatha Harkness que eu tô falando aqui, de que aconteceu nos quadrinhos com ela e do que vai acontecer aqui na série também. E se você gostou desse vídeo aqui, deixa o seu like, se inscreve, clica na manopla do infinito, estala os seus dedos e vira inscrito aqui no canal. E também clica no sininho para você receber as notificações de quando tiver vídeo novo, né? Então é isso aí, valeu, falou e tchau!